2017. Ano da Palavra. Revista Lições Bíblicas CPAD, o currículo de escola dominical mais completo do país. Do berçário à vida adulta, conhecimento bíblico e aplicação prática para toda a família. No próximo trimestre, a revista para adultos terá como tema o caráter do cristão moldado pela Palavra de Deus, provado como ouro, comentada pelo pastor Elinaldo Renovato. Nela teremos a oportunidade ímpar de estudar a respeito dos personagens bíblicos que nos ajudarão a entender o verdadeiro caráter cristão. E ainda a revista de jovens, O Sermão do Monte, a justiça sob a ótica de Jesus, comentada pelo pastor César Moisés. Lições bíblicas da CPAD. Adquira agora. Descontos especiais para igrejas. Aceitamos todos os cartões. Pelo 0800 021 7373. www.cpad.com.br. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 10. A missão social da Igreja. A paz do Senhor, querido professor, a paz do Senhor, querida professora. É um prazer estar falando com você mais uma vez, tratando sobre mais uma lição da nossa revista de jovens, cujo tema central é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Neste domingo vamos tratar sobre a missão social da Igreja. Quando falamos sobre missão social da Igreja, muitas pessoas levantam a discussão sobre a forma com a qual a Igreja pode ou não fazer ingerências positivas na sociedade em que vivemos. Geralmente são contemplados nessas discussões as pessoas que têm menor poder aquisitivo, aquelas que passam necessidades, e essa discussão é uma discussão que vale a pena ser abordada, levando em consideração o atual momento da nossa sociedade brasileira, o momento, como a imprensa tem divulgado, de crise financeira, corrupção, etc. Nós temos aí, segundo as estatísticas, aparentemente 12 milhões de pessoas que não possuem um emprego formal e estão precisando de ajuda ou estão buscando uma recolocação no mercado. E de que forma, por exemplo, nós podemos fazer com que a igreja faça uma diferença neste momento do nosso país? E para pensar dessa forma, é preciso verificar aquilo que a Palavra de Deus já fala sobre esse tipo de assunto. Quando analisamos, por exemplo, essa questão da missão social da igreja, via de regra, nós costumamos olhar a igreja primitiva em Jerusalém, em que havia ali pessoas que tinham algumas dificuldades financeiras e a igreja se reunia para fazer com que essas pessoas fossem ajudadas, essas pessoas fossem auxiliadas, tivessem ali suas necessidades supridas. Mas mesmo no Antigo Testamento, a Palavra de Deus já deixa claro que haveria entre o povo pessoas que teriam menos condições, menos bens e menos outras possibilidades do que outras pessoas que teriam mais possibilidades e outras coisas. E qual era a ordem do Senhor para, por exemplo, aqueles que tinham um campo e iam fazer ali uma colheita? As espigas que caíssem ali do recolhimento e aquelas que estavam nos cantos do campo deveriam ficar para os pobres, para que eles pudessem ali no período da colheita se alimentar. Então, a própria Palavra de Deus no Antigo Testamento mostra que Deus se preocupou com essa questão social de tal maneira que aqueles que tivessem muito não desprezassem aqueles que tivessem pouco e aqueles que tivessem pouco tivessem o necessário para a sua sobrevivência, de tal maneira que não precisassem cometer delitos e crimes para poderem ter aquilo que aos seus olhos era necessário para a sua subsistência. Então, essa missão social é algo que, de alguma forma, tem um respaldo na Palavra de Deus, de maneira histórica, demonstrando claramente ali o interesse do Senhor no sentido de fazer com que todos tivessem algo, pelo menos um pouco necessário para a sua subsistência. E
À medida que nós vamos estudando a lição, vamos observar que os necessitados, eles tinham sido, sim, observados por Deus e havia normas na lei de Moisés que faziam o direcionamento dessa ajuda dos mais abastados para os mais necessitados. Quando vemos no Novo Testamento, já falamos aqui, a igreja em Jerusalém fez o possível para auxiliar as pessoas que tinham lá as suas necessidades e careciam da ajuda da igreja nesse aspecto. Tanto que foi justamente num momento como esse que Deus instituiu, como nós entendemos, a organização dos chamados diáconos, homens cheios do Espírito Santo, que tinham bom testemunho e que eram pessoas que poderiam auxiliar os apóstolos, no sentido de que os apóstolos se dedicariam à pregação e à oração, e esses diáconos ajudariam na esfera social da igreja, auxiliando ali, principalmente o socorro às viúvas e aqueles que estavam doentes e necessitados. Então o diácono, na verdade o ministério da diaconia, ele é originado dentro de um contexto em que a ação social da igreja precisou ser ali direcionada por homens que efetivamente tinham condição de ser bênçãos para a igreja como um todo, ok? E a lição ainda fala sobre a questão da prática da fé. Quando falamos sobre prática da fé, nos remetemos a Tiago, quando Tiago diz que a fé sem as obras é morta. Aí cabe uma dica para você ministrar na sua aula. Até que ponto nós, como cristãos, até que ponto você, o seu aluno, tem demonstrado intelectualmente a sua fé, mas não praticado a sua fé, não no sentido de evangelizar somente, mas também de ser uma pessoa que tem um referencial, ou que é um referencial, no sentido de auxiliar outras pessoas também. Em que contexto Tiago fala que a fé sem as obras é morta? Ele deixa claro que nós devemos praticar ações de justiça, no sentido de auxiliar os nossos irmãos que porventura venham a ter menos do que nós. Se nós vemos uma pessoa do nosso lado, que ela está com frio, com fome, com sede, batemos no ombro dela e dizemos: olha, vai para tua casa, fica contente, bebe tua água e janta ou almoça ou toma seu café, que está tudo certo, e aquela pessoa não tem esses elementos que são necessários para a sua subsistência, que tipo de fé é essa nossa? Se nós vemos o nosso irmão passando necessidades e simplesmente viramos-lhes a cara, desprezamos aquele momento e esquecemos que se por acaso Deus nos deu algo a mais, esse algo a mais não é para ser consumido por nós mesmos, mas para que possamos partilhar por orientação divina aquilo que Deus nos tem dado para auxiliar outras pessoas. Então, a nossa fé sem as obras, ela é literalmente morta, porque não passa de uma fé intelectual, uma fé que ela não consegue ser reduzida a práticas que efetivamente venham abençoar outras pessoas na existência da esfera cristã. Por isso, Tiago deixa muito claro esse ponto. É preciso que nós demonstremos a nossa fé por meio de obras que venham a glorificar a Deus. Até porque quando a gente diz que a fé sem as obras é morta, não estamos dizendo de obras ruins, nós estamos falando de obras que venham a efetivamente fazer a diferença positiva, não apenas no nosso circuito cristão dentro da igreja, mas por que não dizer também as pessoas que estão fora da igreja e que podem conhecer o Evangelho por meio de boas obras praticadas por nós, cristãos, nós que dizemos que servimos ao Senhor. Então, se nós devemos servir ao Senhor, nós devemos levar em consideração que o serviço não é somente a Deus. Quando nós servimos aos nossos irmãos, nós estamos também servindo ao Senhor. Isso faz uma diferença muito grande quando se fala desse princípio. Houve um caso também na Bíblia Sagrada, e aí cabe uma segunda observação para você colocar na sua aula. Certa vez Jesus foi ungido e Judas estava naquele determinado ambiente e ele disse ali que aquele líquido da unção, ele poderia ter sido vendido e doado aos pobres, aplicado, etc. E é claro que Judas falava aquelas palavras com décimas intenções, porque diz a Bíblia que ele era ladrão e tirava da bolsa do Senhor, uma bolsa incomum para o ministério do Senhor, ele roubava daquele lugar. E Jesus deixou claro o seguinte: os pobres sempre tereis convosco. Ou seja, o próprio Jesus reconheceu
que, em alguns termos, seria muito difícil erradicar do mundo todo a pobreza. Jesus não disse que isso era impossível. Jesus deixou claro o seguinte: os pobres sempre tereis convosco. Ou seja, quando falamos de os pobres sempre tereis convosco, deixamos claro que sempre vai haver pessoas que têm menos do que outras, pessoas que em algum momento vão precisar da ajuda de outras pessoas e que são pessoas que dependem de outros efetivamente para ter o seu mínimo existencial. Então o próprio Jesus reconheceu esse aspecto, mas ele não desprezou os pobres, ok? Ele apenas deixou claro naquele momento que aquele líquido que foi utilizado, aquele bálsamo que foi utilizado ali para ungí-lo, era uma forma de prepará-lo já para a sua morte, era um momento especial e aquilo não deveria ser revertido para qualquer outra situação. Então são princípios que a gente pode aplicar na nossa aula, lembrando, acima de tudo, que aquilo que Deus nos dá não é efetivamente para que nós utilizemos somente para nós. Não é? É necessário que nós estejamos atentos a de que maneira podemos auxiliar-nos uns aos outros nas suas necessidades. Por isso, essa lição fala sobre essa questão da missão social da igreja. Muito mais do que apenas evangelizar e ensinar, e quando eu disse apenas, não estou reduzindo essas atividades, essas atitudes de maneira irresponsável, tá? Eu estou apenas acrescentando que dentro do nosso ministério ao Senhor, estamos servindo-nos uns aos outros, servindo à igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos levar em consideração que podemos ensinar, podemos pregar, podemos auxiliar em diversos ministérios, mas acima de tudo, não podemos esquecer de que os nossos irmãos são feitos de carne e osso, possuem necessidades e essas necessidades podem ser supridas quando nós, servos do Senhor, recebemos algo a mais de Deus e podemos, com esse a mais de Deus, abençoar outras pessoas que serão alcançadas por essa dádiva que Deus nos tem dado. Isso, com certeza, é suficiente para fazer com que possamos ter uma visão mais acertada sobre a missão social da igreja. O homem é um ser social, a mulher é um ser social. Então, quando nós trabalhamos em sociedade, acabamos vendo aquilo que uns têm mais, outros têm menos. E de que maneira podemos equilibrar isso aí? Justamente dessa forma, partilhando com os nossos irmãos aquilo que Deus nos tem dado a mais, de tal maneira que eles também possam ter um pouco a mais para suprir as suas necessidades. E quando nós falamos de missão social da igreja, não estamos falando de suprir vaidades, estamos falando de suprir necessidades, ok? Então nós temos que distinguir muito bem quando em determinado momento estamos nos deparando por uma questão simplesmente voluptuária ou relacionada à vaidade, quando é efetivamente uma necessidade daquelas pessoas. Muitas vezes é necessário ensinar outras pessoas como administrar seus recursos, administrar seu dinheiro, evitar desperdício. Tudo isso faz parte da missão social da igreja. Afinal de contas, é muito fácil chegar e juntar uma série de recursos financeiros ou alimentos e roupas e dar para algumas pessoas que carecem. É necessário também ensinar essas pessoas como elas podem de alguma forma administrar esses recursos para que elas sejam futuramente bem-sucedidas e abençoadas por Deus, ok? Missão social da igreja é algo para hoje, é algo para a minha vida, para a sua vida, para a vida do seu aluno. Então mostre a ele, neste domingo, que muito mais do que falar de Jesus, evangelizar, é necessário também que nós sejamos atentos às necessidades dos nossos irmãos e de que forma é possível fazer com que essas necessidades possam ser supridas por amor ao Senhor Jesus Cristo, ok? Que Deus abençoe o ministério do ensino, que Deus abençoe a sua classe, o seu aluno e que ao final desta lição eles possam estar conscientes da sua responsabilidade diante de Deus de socorrer aqueles que têm mais necessidades. CPAD, a editora da Escola Dominical.